Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Carolina, sou sou médica veterinária, professora da Faculdade Pitágoras, e nessa tarde de hoje eu vou trazer para vocês o tema profilaxia da raiva. A raiva, ela é uma zoonose viral. Ela é considerada uma zoonose porque ela é uma doença que é transmitida entre homens e animais. Os animais transmitem essa doença para o homem e ela é viral porque é causada por um vírus. Nós consideramos a raiva uma doença 100% letal no ser humano, no ser humano e também nos animais. Depois que começam os sinais e sintomas, essa doença leva à morte. A raiva, ela tem tratamento, na verdade, nós tivemos um caso de tratamento com sucesso no Brasil, porém a gente ainda utiliza essa letalidade de 100% para a raiva. Ela é uma encefalite progressiva e aguda, é um grande problema de saúde pública e ela afeta principalmente mamíferos de sangue quente. Então, como é que começa a raiva? Tudo começa com a penetração do vírus da raiva contido na saliva dos animais infectados. Essa penetração ela pode ocorrer por mordedura, arranhadura ou lambedura. Como eu disse, porque ele está presente na saliva, a mordedura vai causar a introdução desse vírus no organismo humano e a arranhadura por conta do hábito dos animais de lamber as suas patas. Então, aí, essa saliva contendo o vírus fica presente também nas unhas dos animais, então a arranhadura acaba por transmitir também o vírus da raiva. O período de incubação da raiva ele é variável, no homem ele leva em torno de 45 dias, no cão de 10 dias a 2 meses para apresentar os primeiros sinais da doença. Esse período de incubação variável, ele está ligado a algumas características. Por exemplo, a localização e a gravidade daquela mordedura. Então, dependendo de onde a mordedura ocorreu e o quão abrangente ela for, esse período de incubação pode ser mais longo ou mais curto. Isso também pode ser influenciado se for, no caso, uma arranhadura ou então uma lambedura. A proximidade dos troncos nervosos. Então, se essa agressão ocorreu próximo a troncos nervosos, esse vírus ele foi inoculado num ponto mais próximo de multiplicação viral, então ele vai ter também uma característica de período de incubação mais curto. E também, não menos importante, a concentração de partículas virais inoculadas. Então, tudo vai depender da quantidade de partículas que forem inoculadas naquele portador. Um quadro clínico de sinais e sintomas. Então, tudo acontece na exposição, Após a exposição, nós vamos ter um período de incubação, um período em que aquele vírus ele vai se adaptar àquele ambiente e, a partir disso, ele vai fazer a sua multiplicação e apresentar a fase, e iniciamos então a fase prodrômica. Essa fase de exposição, ela demora de 20 a 90 dias, porém essa média nós consideramos de 25 a 45. Com relação à fase prodrômica, é aquela fase que começam os sintomas inespecíficos da doença. Uma falta de sensibilidade, um incômodo, E essa fase ela pode durar de 2 a 10 dias, isso, claro, dependendo da assistência médica que esse paciente for submetido, qual medicamento ele está recebendo, ou se ele está já em internação hospitalar. A próxima fase é a fase neurológica aguda, onde começam a apresentação dos sinais neurológicos da doença, e isso vai durar em torno de 2 a 7 dias, pode durar mais, isso por conta da questão da assistência, dos medicamentos,
a qual esse paciente for submetido. Após isso, entra-se na fase de coma. Esse coma pode não durar nenhum dia, já dos sintomas neurológicos, a pessoa já pode evoluir para o óbito, e até 14 dias ou mais, dependendo da assistência dada ao paciente. E como nós falamos, ela é 100% letal, o paciente vai ao óbito. Bom, então, aqui nós temos instalados sinais e sintomas até o óbito, nós temos geralmente em torno de 5 a 7 dias. É uma evolução bastante rápida depois que os sinais começam a aparecer. Com relação ao tratamento, nós temos que falar também que existe esse tratamento. Em 2004, houve o primeiro caso de cura nos Estados Unidos, então vocês vejam como é recente a cura para a raiva. É utilizado um processo de sedação profunda, de coma induzido e uso de vários antirretrovirais. O nome desse protocolo é Protocolo de Milwaukee. E em 2008, no Brasil, conseguiu-se fazer o tratamento de um jovem, né, com relação à raiva. Esse protocolo é chamado Protocolo de Recife e ele está contido em um manual do Ministério da Saúde, né, o Protocolo de Tratamento da Raiva Humana no Brasil. Nós tivemos, por enquanto, o acerto apenas desse caso em 2008. E o que é a raiva? O que é o vírus da raiva? O vírus da raiva, ele pertence ao gênero Lyssavirus. Ele é da família Rhabdoviridae. E ele tem um aspecto de projétil, ele parece uma bala de revólver. Seu genoma é constituído principalmente por RNA e ele tem 2 antígenos principais. Tem um antígeno que fica na superfície, ele é constituído de glicoproteína e vai ser responsável pela formação dos anticorpos neutralizantes e pela absorção do vírus à célula. A gente já estudou muito a função dessa glicoproteína e ela tem essa função de aderir à célula. O outro antígeno é um antígeno interno, ele é constituído de nucleoproteína e é grupo específico. Esses antígenos são importantes para que a gente consiga desenvolver as vacinas viáveis. Com relação aos aspectos clínicos e epidemiológicos, eu já falei, a raiva é uma encefalite viral aguda, né, uma doença aguda, transmitida por mamíferos, e ela tem 2 ciclos principais de transmissão. Nós temos o ciclo urbano e o ciclo silvestre. A importância epidemiológica dessa doença se deve porque a letalidade dela é de 100%. E ela tem uma letalidade de 100%, mas tem um outro ponto, que ela é uma doença passível de eliminação do seu ciclo urbano, por se dispor de medidas eficientes de prevenção, como a vacinação dos cães e gatos, tanto em relação ao ser humano quanto da fonte de infecção. Então, o ser humano pode ser tratado quando ele sofrer uma agressão pelos animais domésticos e nós temos, com relação à fonte de infecção, a possibilidade de vacinar cães e gatos contra a raiva. Com isso, eles adquirem uma imunidade e não transmitem essa doença. Com a implementação de ações de vigilância e controle da raiva canina e felina, nos últimos 30 anos, o Brasil alcançou uma significativa redução das taxas de mortalidade por raiva humana. O predomínio dos casos é esporádico e casos que nós consideramos casos acidentais. Com relação à transmissão e incubação, a transmissão da raiva se dá pela penetração do vírus contido na saliva daquele animal infectado. Ele é transmitido principalmente pela mordedura, mais raramente, mas porém também transmissível por arranhadura e lambedura de mucosas. Então, por isso aqui a gente relata a importância de algumas atitudes dos seres humanos com os animais, desse distanciamento com relação às mucosas. O vírus ele vai penetrar no organismo, vai multiplicar ali naquele ponto de inoculação e vai atingir o sistema nervoso periférico. Depois que ele atinge o sistema nervoso periférico, que é o que fica nas periferias, né, dos nossos membros, ele vai atingir o sistema nervoso central e a partir daí ele vai se disseminar para vários órgãos, entre eles as glândulas salivares. Nas glândulas salivares, esse vírus vai se replicar e vai ser eliminado pela saliva.
pela saliva das pessoas e dos animais enfermos. E sim, como ele é eliminado pela saliva das pessoas, essa é uma doença pode ser transmitida de pessoa para pessoa, se a pessoa estiver com a presença do vírus da raiva em sua saliva. Nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ela vai ocorrer de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos da doença e vai persistir durante toda a evolução. A morte do animal acontece geralmente entre 5 a 7 dias depois que ele começa a apresentar esses sintomas. Por isso, a gente considera os cães e gatos passíveis de observação, porque nós conhecemos as características das doenças e a gente pode afirmar que assim que o animal começa a apresentar a sintomatologia de raiva, dentro de 5 a 7 dias ele vai a óbito. Com relação a animais silvestres, tem poucos estudos sobre o período de transmissão e por isso a gente só sabe que ele vai variar muito de espécie para espécie. Por exemplo, os quirópteros, que são os morcegos, eles podem albergar o vírus por um longo período sem nenhum sintoma aparente. Com relação ao ciclo urbano, as principais fontes de infecção vão ser o cão e o gato. No Brasil, o morcego é o principal responsável pela manutenção da cadeia silvestre. Todos sabemos que no Brasil nós temos uma ampla variedade de espécies de morcegos e eles estão presentes tanto no meio urbano quanto no meio rural. Porém, como eu já disse lá anteriormente, nós há anos estamos praticando a vacinação de cães e gatos e aí nós já conseguimos eliminar dessa cadeia urbana o vírus. Porém, nós temos os morcegos que fazem toda essa transmissão, na verdade, rural e urbana. Existem outros reservatórios silvestres, além do morcego, que são os macacos, o lobo e o gato do mato. Então, a gente sabe que em alguns municípios nós temos a tendência de levar macacos para dentro de casa e utilizá-los como animais de estimação. Eles também são um reservatório para o vírus da raiva. Aqui eu trouxe para vocês uma planilha contendo a taxa de mortalidade de raiva humana por tipo de animal agressor. Isso aqui foi do ano de 86 até 2018. Então, vocês vejam que o cão, né, lá em 86, era a principal espécie envolvida na transmissão da raiva. Nós tivemos um pico aqui, né, nas transmissões por morcego em 2005, provavelmente associada a algum surto. E aí nós temos em 2008 também sem registro de raiva humana por cão, né, apenas registro em morcegos. Em 2014 nós tivemos nenhum registro de raiva humana e aí nós vimos por os outros anos, né? Então nós podemos ter os herbívoros envolvidos, são os nossos animais de produção, o bovino e o equino. Os animais silvestres, aqui nós estamos falando do macaco, do gato do mato, do lobo. E nós temos os morcegos, os gatos e os cães. No período de 2010 a 2018, foram 36 casos de raiva humana, sendo que em 2014 não houveram casos. Como eu já afirmei, essa doença é 100% letal, então nós tivemos 36 casos de óbito por raiva humana nesses últimos anos. Em 2015, nós tivemos, vou falar um pouquinho agora sobre o perfil desses casos, né? Esses casos mais recentes. Em 2015, foram 2 casos de raiva humana no Brasil. Um ocorreu na Paraíba, transmitido por gato, e identificou-se a variante de morcego. Quando a gente fala que identificou a variante de morcego, a gente sabe que aquele gato teve o contato com o morcego, adquiriu a raiva do morcego e passou para o ser humano. E outro no Mato Grosso do Sul, pela variante 1. A variante 1 ela é típica realmente de cães. E nesse caso do Mato Grosso do Sul, ele foi transmitido por conta da questão da fronteira. Nós
no estado do Mato Grosso do Sul, temos uma fronteira seca com a Bolívia. E por conta disso, houve uma transmissão. Um animal positivo entrou pela fronteira com a Bolívia, que não tem esse hábito de vacinar cães e gatos, e transmitiu no município de Corumbá e Ladário essa epizootia canina. E um desses animais transmitiu para o ser humano. Com relação ao ano de 2016, foram 2 casos de raiva humana. Um foi transmitido por felino infectado com a variante 3, de novo, transmissão secundária. A variante 3 é uma variante de morcego. E um caso em Iracema, por morcego, também pela variante 3, A variante do morcego é a variante 3. E o morcego, quando a gente fala Desmodus rotundus é a espécie hematófaga do morcego. Os morcegos, eles podem ser insetívoros, frugívoros e hematófagos. Todos eles têm importância na cadeia de transmissão da raiva. Com relação ao ano de 2017, foram 6 casos de raiva humana, todos pela variante dos morcegos hematófagos, o Desmodus rotundus. 5 deles foi em razão de agressões diretas por morcego, ou seja, eles fizeram a espoliação desse ser humano. 3 deles ocorreram em adolescentes de uma mesma família, residentes de uma reserva extrativista do município de Barcelos, lá na Amazônia. Os outros 2 foram na Bahia e no Tocantins. A gente tem que saber que os morcegos hematófagos, eles têm a tendência de voltar e espoliar sempre a mesma vítima, vamos dizer assim. Ele acaba adquirindo o hábito de se alimentar sempre na mesma fonte. Então, provavelmente, ele voltava a essa residência e acabou espoliando todos os adolescentes da mesma família. O 6º caso ocorreu em Pernambuco, após a agressão de um gato infectado com a variante 3. Vamos lembrar de novo que a variante 3 é uma variante de morcego. E isso vai demonstrar a importância dos animais domésticos com relação à transmissão da raiva, como transmissores secundários. Então, se o nosso animal doméstico tem contato com um morcego hematófago infectado, ele vai fazer a transmissão dessa doença. No ano de 2018, foram registrados 11 casos de raiva humana no Brasil, 10 relacionados a um surto no município de Melgaço, no Pará. 9 entre 10 pessoas contaminadas eram menores de 18 anos, e todos eles tinham o histórico da espoliação pelo morcego, sem realizar a profilaxia antirrábica após exposição. O 11º caso foi um homem, morador do estado do Paraná, que foi espoliado também por morcego em Ubatuba, no estado de São Paulo, e buscou atendimento 12 dias após a exposição. Então, quando a gente pensa na questão do período de incubação, no mesmo momento em que a pessoa sofre a espoliação, ela no dia seguinte ou no mesmo dia tem que procurar já a ajuda para ela fazer a profilaxia. No ano de 2019, teve um caso de raiva humana, esse caso foi em Santa Catarina, foi uma agressão por gato também infectado. O gato agrediu a dona em fevereiro, os primeiros sintomas, e o óbito ocorreram em março. Então, aqui eu trouxe para vocês o ciclo epidemiológico da raiva. Nós temos o ciclo aéreo, do qual o morcego faz parte, e ele faz parte tanto do ciclo urbano, quanto do ciclo rural, quanto do ciclo silvestre. No ciclo silvestre, nós temos também macacos, raposas e lobos. No urbano, cães e gatos. E no ciclo rural, nós consideramos os bovinos e os equinos como potenciais transmissores. Esse daqui é um exemplo de um caso de raiva humana. Esse foi uma mulher de 52 anos, numa zona periurbana de São Paulo, de Dracena. Ela sofreu uma agressão por uma gata jovem na mão direita, no dia 12/6. O marido da paciente, depois, na entrevista, revelou que ele viu no dia 15 de maio a gata brigando no muro com o morcego. No dia 9/6, a gata ficou triste,
ficou mais quietinha, e depois de 7 dias da agressão, essa gata sumiu. Nós sempre consideramos o desaparecimento de um animal, seja ele cão ou gato, a gente considera um caso grave, porque provavelmente esse animal foi a óbito. E aí a paciente, depois que ela sofreu essa agressão, ela procurou a farmácia e na farmácia passaram um anti-inflamatório para ela. No dia 8/7, ela viu um formigamento na mão e no braço direito, procurou atendimento médico e foi medicada com anti-inflamatório, e aí foi encaminhada para sorovacinação. Vocês vejam que a agressão aconteceu no dia 12/6 e a procura foi no dia, o primeiro sintoma foi no dia 8/7, ela procurou ajuda no dia 10/7. No dia 11/7 foi colocada uma tala engessada, no dia 12 tirou a tala, ela já estava sem movimento do braço direito. No dia seguinte já foi feita a segunda dose da vacina, ela já apresentou dormência no braço esquerdo, fraqueza nos 2 braços. No dia 15, ela já não conseguia subir as escadas, ela apresentou febre, dor de garganta, dificuldade para sustentar o pescoço. Ela procurou ajuda, procurou a unidade de saúde, foi medicada sintomaticamente. No dia 16, no dia seguinte, procurou novamente, ela já estava com febre, paralisia dos membros superiores, dificuldade para andar em coordenação motora e não conseguia mais sustentar a cabeça. No dia 16 à noite, começou a dificuldade respiratória, paralisia total dos membros inferiores. Foi encaminhada para o raio-x de tórax, e onde ela já apresentou uma parada respiratória, uma crise convulsiva, e foi encaminhada para a UTI. Eles determinaram que ela estava com síndrome de Guillain-Barré ou uma reação adversa à vacina antirrábica. No dia 22/7, aconteceu o óbito. Com relação aos exames complementares dessa paciente, no dia 18/7 foi feito um teste de córnea e o resultado deu negativo. No dia 20/7 o resultado já ficou inconclusivo, já deu como caso suspeito. E no dia 20/3 foi feita a imunofluorescência direta e ela deu positiva para raiva. E a amostra do vírus isolado verificou-se que era variante 3, desmodos rotundos, morcego hematófago, ou seja, ela adquiriu a raiva. Não tinha, na verdade, a síndrome de Guillain-Barré. Então, aqui todo o histórico. No dia 15 de maio, a gata brigou com o morcego, né? E aí, aproximadamente 25 dias após, no dia 9/6, começou os sintomas na gata. No dia 12/6, ela agrediu a dona, né? E aí começou o período de incubação na pessoa, né? Não no humano. Foram 26 dias até o dia 8/7, quando começaram os inícios dos sintomas, né? E no dia 22/7 aconteceu o óbito. Então, a gente traz todo esse caso para vocês verificarem como foi uma sequência até que a pessoa teve o óbito. Então, primeiro, uma gata sem vacina, nesse momento, se essa gata tivesse o seu processo de vacinação completo, poderia ser que ela não desenvolvesse o vírus, né? Após a agressão, se a dona tivesse procurado uma ajuda no posto de saúde, ao invés da farmácia, ela poderia ter sido já encaminhada para vacinação, né? E após o desenvolvimento dos sintomas, a gente vai fazer apenas um tratamento, né? Aquele protocolo para o tratamento da raiva. Porém, se a gente não tiver um diagnóstico definitivo, fica muito difícil sobreviver a esse vírus. Então, as campanhas anuais de vacinação de cães e gatos, associadas às outras medidas de controle, como a profilaxia da raiva humana, para as pessoas que se expõem a esse risco de contrair a raiva, elas têm resultado em significativa redução dos casos de raiva. Então, em cães, também ocorreu a redução dos casos, porque as variantes 1 e 2 do vírus da raiva, elas foram praticamente eliminadas por conta da vacinação. E aí, são consideradas de maior potencial de disseminação entre cães e gatos nas áreas urbanas, e se essas variantes 1 e 2 não estão circulando, a gente tem uma proteção muito maior.
Então, a gente sabe que existe essa campanha de vacinação antirrábica gratuita do governo, mas também nas clínicas a gente pode optar por fazer uma vacina, né, diferente, no método particular, né, também super efetiva para cães e gatos. Com relação à vigilância dos casos, a gente considera caso suspeito aquele doente que apresenta um quadro clínico sugestivo da encefalite rábica, com antecedente ou não de exposição a vírus, e o caso confirmado é sempre aquele que foi comprovado laboratorialmente ou com quadro clínico compatível da encefalite associado a uma agressão ou contato com um animal suspeito que já evoluiu para o óbito. E aí, para a gente poder classificar o risco de infecção, a gente tem que pensar nos tipos de exposição a que esse ser humano foi exposto, né? Nós podemos ter o contato indireto, quando ocorre a manipulação de utensílios potencialmente contaminados, né, por animais que a gente sabe que são positivos, e a lambedura da pele íntegra. Né? Então, quando ocorre a lambedura, mesmo que a pele esteja íntegra, o vírus está ali presente. Com relação à arranhadura, esse ferimento pode ser causado pelas unhas ou pelos dentes do animal. A gente sabe que muitas vezes o animal morde, a gente consegue retirar aquele membro e aí fica apenas a arranhadura do dente. Porém, ainda assim, contaminado por saliva, ela pode transmitir a raiva. Com relação à lambedura, né, quando ocorre contato com a língua do animal, né, a lambedura de mucosas, né, então a gente não deve ter o hábito de deixar os animais lamberem as mucosas do ser humano por conta disso. Às vezes é involuntário, mas se acontecer a gente precisa tomar esse cuidado. Com relação à mordedura, a penetração dos dentes do animal na pele. Uma outra característica que a gente tem que levar em consideração é a característica do ferimento. Onde foi essa lesão? Foi em braço, foi em perna, foi no tronco, foi na cabeça? Como que foi a profundidade da lesão? Essa lesão foi uma lesão profunda, ela foi pontiforme, foi só uma arranhadura? Como é que foi a extensão e o número de lesões? Foi realmente um ataque bastante agressivo? Foi no braço, foi na cabeça, foi na perna, foi no tronco, foi em vários, né, lugares. E a gente precisa levar em consideração o tipo de ferimento, se ele foi superficial, atingiu apenas a epiderme, sangramento discreto, nem teve sangramento, um profundo, com várias camadas da pele sendo atingidas e tendo sangramento. Se foi um tipo de ferimento único, quando entra só um dente do animal, né, a gente chama de pontiforme ou único, ou se foi múltiplo, né, foram vários, em vários locais. Com relação ao tipo de acidente, a gente divide em acidentes leves, né, que são aqueles acidentes superficiais, pouco extensos, geralmente eles são únicos e acontecem em tronco e em membro. A gente tem que retirar do acidente leve a questão de mãos, polpas digitais e plantas dos pés, porque a gente sabe que nesses lugares a inervação ela está muito próxima da camada da pele. Então, o vírus, quando ele entra, ele já é inoculado no local em que ele gostaria de fazer a sua multiplicação. Então, está muito próximo do seu local de multiplicação. Então, acidentes leves, troncos e membros, exceto quando é mão, polpa digital e planta dos pés. Acidente leve também, arranhadura por um dente, por uma unha, e lambedura de pele com lesões superficiais. Acidente grave, ferimentos que sejam na cabeça, na face, no pescoço, na mão, polpa digital, planta do pé. Então, aqui eu trouxe para vocês um acidente na mão e um acidente, aqui outro acidente também na mão. Vocês vejam que é um acidente pequeno, a gente pode considerar, à primeira vista, sem gravidade, porém, o grande problema é exatamente no local em que esse vírus pode ter sido inoculado. É muito próximo da inervação e, com isso, a evolução é muito rápida. Então, a gente considera esses casos como graves. Ferimentos também profundos, múltiplos, extensos, em qualquer região do corpo. Lambedura de mucosas é sempre um acidente grave. Lambedura de pele lesionada gravemente.
ferimento profundo causado por unha de gatos e qualquer ferimento por morcego, nós vamos considerar um acidente grave. Nós temos que levar em conta a característica daquele animal envolvido, né? Como é que estava o estado de saúde daquele animal no momento da agressão? Esse animal estava doente? Ou esse animal estava sadio? Esse animal, esse cão, esse gato, é possível fazer observação dele? Nós conseguimos ficar observando esse animal por 10 dias, né? Se ele é um animal sadio, por exemplo. De onde veio esse animal? Qual que é a procedência dele? É um animal de rua? É um animal que tem dono? Então, isso tudo vai contar também com relação à classificação do risco de infecção. Como é que é o hábito de vida no caso desse animal? Né? Esse gato, ele fica solto, ele sai para a rua, ele pode ter acesso ao morcego. Esse cachorro tem acesso a um quintal, onde ele tem acesso a morcegos, ou não, é um cachorro de apartamento, que não tem contato com o meio externo, com outros animais. Então, assim, isso tudo a gente tem que levar em consideração com relação ao acidente. Uma outra coisa a gente tem que levar em consideração também são o que ocasionou aquele acidente. A criança foi mexer no pratinho de comida do cachorro ou no pratinho de comida do gato, a gente sabe que aquele animal não gosta desse procedimento. E aí aconteceu a agressão, mas o animal está sadio. Então, são coisas que a gente precisa pensar quando há um acidente antirrábico. Com relação aos animais silvestres, né, a questão do morcego, a gente já considera um acidente grave, então a gente não tem que falar sobre isso. E com relação a animais de produção, os bovinos e os equinos, a gente tem que saber se aquela região é uma região de incidência de raiva. Com relação a animais de baixo risco, nós temos roedores e lagomorfos. Os lagomorfos são aqueles que têm a divisãozinha na boca, que são os coelhinhos, né? E roedores e coelhos, eles são animais de baixo risco para transmissão de raiva. Então, a agressão por esses animais, a gente não indica o uso da profilaxia. Então, para a gente tomar a nossa decisão, primeira coisa a gente tem que levar em consideração, qual é a espécie do animal envolvida? O diagnóstico de raiva no animal agressor, ele já tem esse diagnóstico ou ele é um animal sadio? Os antecedentes desse animal, esse animal não é um animal agressivo, se tornou agressivo. As circunstâncias da exposição, como eu já falei, ele não gosta que mexe no prato de comida dele e foi mexido nesse prato de comida, ou a pessoa entrou na casa sem saber que o cão estava solto e aquele animal ele é extremamente protetor com o quintal, então isso tudo deve ser levado em conta. A situação epidemiológica da área onde ocorreu aquele acidente, já tem relatos de encontrar os morcegos mortos no quintal, então tudo isso conta. Onde foi localizado, quão grave foi aquele ferimento causado naquela agressão. E a gente precisa saber dos antecedentes de tratamento daquela pessoa envolvida. Essa pessoa já sofreu algum tratamento antirrábico ou ela tem aquele tratamento pré-exposição, por exemplo, no caso de veterinários? Como é que a gente previne, então, e controla a raiva humana? A gente pode utilizar a vacina e a gente pode utilizar o soro. A vacina de cultivo celular é uma vacina extremamente potente, ela é segura, mais segura que as vacinas usadas anteriormente. Ela é produzida em cultura de células com cepas de vírus inativados, então é uma vacina bem segura. A sua conservação em geladeira, mais ou menos de 2 a 8 graus Celsius. E a aplicação deve ser feita intramuscular. Dependendo do fabricante, você vai usar meio ou 1 ml. E existe a opção de aplicação intradérmica, de 0 a 1 ml. Nunca deve ser utilizada a região glútea para você aplicar essa vacina, porque os níveis de anticorpos neutralizantes produzidos são mais baixos. Com relação ao soro, nós temos o soro heterólogo, ele é uma solução concentrada de anticorpos produzidas através de equinos imunizados contra a raiva, também é de conservação em geladeira, a dose é de 40 unidades internacionais por quilo, e ela vai fornecer muitos anticorpos neutralizantes. Aplica-se o soro imediatamente nos casos em que há necessidade, ou até a terceira dose da vacina. Os eventos adversos são manifestações locais, imediatas e tardias, porque se trata de um soro vindo de uma outra espécie.
Com relação à imunoglobulina, que a gente chama de soro homólogo, é uma solução concentrada e purificada de anticorpos, preparadas a partir de hemoderivados de indivíduos humanizados com antígeno rábico, então ele advém do ser humano. É um processo mais seguro, né, por conta dessa questão de não ter a barreira de espécies, porém a produção da imunoglobulina é extremamente limitada, ela não tem muita disponibilidade, o custo é muito alto. Então, provavelmente, a gente inicia o tratamento com soro heterólogo. Ele é indicado com pacientes que teve quadros anteriores de hipersensibilidade, então o paciente a gente já tem conhecimento que ele é hipersensível. Já foi usado uma vez o soro de origem equídea, então provavelmente ela vai dar reação numa próxima utilização. E daquelas pessoas que têm contato frequente com equídeos, elas acabam desenvolvendo uma reação um pouco maior. Então, a gente tem que lembrar disso na hora de passar essa imunoglobulina, ou quer dizer, o soro heterólogo. E os eventos adversos vão de manifestações locais até manifestações sistêmicas, como anafilaxia, apesar de ser uma via homóloga, ainda pode ter uma reação com relação a essa utilização. Essa daqui seria a dosagem de soro de acordo com o quilo de peso. Então, se a pessoa tiver 5 quilos, precisa tomar 200 unidades internacionais, vai utilizar 1 ml. Se a pessoa tiver 5 quilos, vai usar 4.000 unidades internacionais, ou seja, 20 ml. A indicação não existe limite de dose, então se a pessoa tiver mais de 100 quilos, continua fazendo a conta para aplicar o soro da medida correta. Nós temos que ter atenção que as 3 primeiras doses são as doses imunizantes e a 4ª dose é uma dose de reforço. A gente tem que fazer com que todas as doses sejam tomadas até o 14º dia do início do esquema. E a gente tem 2 tipos de esquema, o pré-exposição e o pós-exposição. O pré-exposição é aquele indicado para pessoas que têm exposição permanente para o vírus da raiva por conta das atividades ocupacionais, por conta do seu trabalho. Então, médicos veterinários, biólogos, aqueles que atuam na captura, vacinação, identificação, classificação de mamíferos que são passíveis de portar o vírus da raiva, pessoas que trabalham em zoológicos, que têm trabalho de campo com animais silvestres, espeleólogos, que são aqueles que estudam grutas, cavernas, guias de turismo, pescadores e profissionais auxiliares de laboratório de virologia e anatomopatologia para a raiva. Então, essas pessoas têm que ter essa profilaxia pré-exposição. Como é que isso é feito? São 3 doses, no dia 0, 7 e 28, em via intramuscular profunda ou no deltoide ou no vaso lateral da coxa. Pode ser feito também por via intradérmica, né, com o uso daquelas seringas mais curtas. Então, geralmente, quem tem medo de agulha vai na intradérmica, né? Bom, com relação ao resultado, depois que a gente faz as 3 doses, após o 14º dia da aplicação da 3ª dose, a gente vai fazer a titulação. Se essa titulação der menor que meio, ela é insatisfatória. Se ela for igual ou maior que meio, é uma titulação satisfatória. Quando a gente tem o tratamento pré-exposição, o ideal é que a gente faça um controle sorológico anual para ver se a gente ainda está com uma boa titulação para raiva. A dose de reforço, ela é sempre utilizada quando os títulos forem inferiores a meio. E repetir novamente a sorologia depois de 14 dias após a dose de reforço. Com relação à profilaxia pós-exposição, então a agressão já ocorreu. Depois da agressão, a primeira coisa que tem que ser feita é a limpeza do ferimento com água corrente e sabão, para eliminar o restante dos vírus ali presentes, né? A utilização de antisséptico, sulpovidine, clorexidine, álcool iodado, que tiver de antisséptico pode ser usado depois que você fez a limpeza do ferimento com água corrente e sabão. A anamnese completa daquele paciente e preencher a ficha de atendimento antirrábico humano. Essa daqui é a planilha que está presente em todas as salas de vacina, onde ela descreve o que deve se fazer de acordo com o animal agressor e o tipo de exposição a que aquele ser humano foi exposto. Então, se for contato indireto,
lavar com água e sabão e não tratar, independente do animal. Foi apenas um contato indireto, a pele estava íntegra, a gente considera contato indireto aquela lambedura, né? Ou o contato com os utensílios dos animais. Se for um acidente leve, né, e o cão e o gato for passível de observação, a gente primeiro observa. Se o animal permanecer sadio, não é feito nada. Porém, se esse animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, essa pessoa vai ter que tomar as 4 doses de vacina. Com relação a ferimento leve, mas de um cão ou gato clinicamente suspeito naquele momento da agressão, aí já começa, faz a lavagem sempre. Todos começam com lavagem com água e sabão. A gente faz as primeiras 2 doses e fica observando o animal. Se o animal continuar sadio no 10º dia, aí suspende o restante, né, das doses. Mas se ele morrer, ele ficar raivoso, aí vai completar o esquema até fazer as 4 doses. Se esse animal é um cão ou gato raivoso já, ele foi desaparecido, ou um animal que morreu, a gente sabe que dependendo da agressão, naquele momento, no momento de raiva, às vezes, né, de instinto de proteção, esse animal é morto, né? Matam na paulada, fazem alguma coisa, né, e matam esse animal. Quando acontece isso, a pessoa já vai fazer, e o acidente é um acidente leve, essa pessoa já vai tomar as 4 doses de vacina. Se o acidente for grave, né, e o cão for um cão sem suspeita, né, lavar com água e sabão, mas como esse acidente é grave, já começa o tratamento. Faz uma no dia 0, uma no dia 3, observa o animal, se ele ficar sadio, suspende o caso. Se esse animal apresentar os sintomas, aí vai ter que fazer o soro e completar o esquema até formar as 4 doses. Se esse cão ou gato ele era clinicamente suspeito e é um acidente grave, já usa desde o começo o soro e todas as vacinas. Se o animal, depois de 10 dias, né, for passível de observação e ele ficar sadio, suspende o tratamento. E se ele morrer, continua o tratamento até o final. Se for um acidente grave, né, causado por esses animais, lava imediatamente com água e sabão, começa o soro e dá as 4 doses de vacina, tá? Então, se o cão ou gato ele tem suspeita de raiva ou é um animal que já morreu, a gente vai ter que fazer todo o tratamento. Com relação ao morcego, é esse tratamento aqui, tá? É soro e as 4 doses de vacina. Então, conforme eu expliquei, nós podemos fazer somente a aplicação da vacina nos dias 0, 3, 7 e 14, né? Na via de intramuscular profunda, não pode aplicar no glúteo por conta daquela questão da imunidade, né? Que ela dá uma resposta, não dá uma resposta tão boa quanto a aplicação nos outros músculos. E nós podemos também fazer a utilização das 4 doses de vacinas e do soro antirrábico. Esse soro ele tem que ser aplicado todo de uma vez e o quanto antes, tá? E essa infiltração deve ser feita ao redor da lesão ou das lesões. Se não der para infiltrar toda a dose, aplica-se o máximo possível, o restante, o ideal é aplicar na região glútea. E sempre deve ser aplicado no local anatômico diferente de onde aplica a vacina. Soro e vacina não podem ser aplicados no mesmo local. E se as lesões forem muito extensas, pode ser diluído em soro fisiológico a quantidade de soro a ser aplicado para que todas as lesões sejam infiltradas. Quando a gente conhece tardiamente a necessidade do soro, esse soro ele pode ser utilizado até 7 dias. Passado esses 7 dias, após a primeira dose da vacina, aí não tem mais por que fazer a aplicação desse soro, a não ser que seja antes da aplicação da 3ª dose, tá? Depois desse prazo, não tem mais por que fazer a aplicação do soro. O soro antirrábico não pode ser administrado por via endovenosa. Com relação ao aprazamento, né? Então, às vezes acontece das pessoas faltarem as doses, né? Faltarem os dias, o ideal é tomar todos os dias,
mas as pessoas não compareceram. A gente pede para aquele paciente que faltar a segunda dose, aplicar no dia que comparecer e depois agendar a terceira dose com no mínimo 2 dias. Se for falta na terceira dose, aplica no dia que comparecer e a quarta dose com intervalo de 7 dias. Caso o paciente faltar para a quarta dose, é só aplicar no dia que ele comparecer, porque aí é a última dose realmente do esquema. Então, como é que é feito essa vacina? É uma via intramuscular, 0, 3, 7, 14, não se pode inventar outros esquemas. A dose independe de peso, idade, sexo. Foi uma criança de 1 ano. Se está escrito que é para aplicar 1 ml, de acordo com o fabricante, essa criança de 1 ano vai tomar 1 ml e aquele adulto de 70 quilos, 80 quilos também vai tomar 1 ml, tá? Sempre devem ser notificados os eventos adversos, locais e sistêmicos causados pela vacina. Esses eventos adversos é dor, eritrema, edema, prurido, né, que é coceira, induração, aquele processo que fica muito duro, o local onde foi aplicada aquela vacina, e a presença do abscesso. Sistêmicas, febre, mal-estar, dor de cabeça, náusea, dor abdominal, dor muscular, vertigens, algumas reações alérgicas, que tem urticária generalizada, uma dor nas juntas, uma artrite, angioedema e pode acontecer anaflaxia. E nós temos algumas síndromes neurológicas, que é a síndrome Guillain-Barré, que pode ser causada pela aplicação da vacina de cultivo celular. O tratamento ele deve ser sempre iniciado o mais precocemente possível. Toda precaução deve ter como base esse esquema padrão que eu citei aqui para vocês. Se tiver uma interrupção do tratamento, quando se reiniciar, deve completar as doses, não deve reiniciar a nova série. Não se indica o uso de soro para pessoas que já foram imunizadas por tratamento anterior, então o soro não tem necessidade. Então, se você fez um tratamento pré-exposição ou um tratamento completo porque tomou uma mordida de um cão, você já não vai fazer jus à utilização do soro, somente da vacina. Havendo necessidade do soro, a maior quantidade possível tem que ser infiltrada ao redor da lesão. Pacientes que são imunodeprimidos, eles devem se administrar sistematicamente soro e vacina de cultivo celular, se tiver a indicação do tratamento. Deve sempre aplicar a vacina num local diferente do soro. O paciente que tiver em tratamento, ele tem que evitar esforço físico, excesso alcoólico. Isso vai minimizar o risco de evento adverso e resposta inadequada para aquele tratamento. Nas lesões muito extensas, a dose do soro pode ser diluída na solução fisiológica. As lesões pequenas, com regiões anatômicas de difícil acesso, administram o restante do soro. Aqui fala região deltoide ou vasculocela da coxa, desde que não seja o mesmo que foi aplicada a vacina, mas o ideal é que faça-se no glúteo. Não se recomenda a sutura de acidentes, né, causados pelas agressões. Se tiver necessidade, apenas aproximamento de bordas, não se deve fechar, fazer a oclusão dessa ferida. A infiltração do soro tem que ser feita 1 hora antes da realização dessa sutura. A profilaxia do tétano é de extrema importância e deve ser preconizada nos casos de agressão. E antibióticos podem ser utilizados, devem, né, ser utilizados em casos indicados. Em caso de contato indireto, com uma lambedura de pele íntegra, se indica só limpar, lavar com água e sabão. Havendo a contaminação da mucosa, seguir o tratamento para lambedura de mucosa. E a mucosa ocular deve ser lavada com solução fisiológica ou com água corrente. Quanto ao animal agressor, o que a gente pode fazer com o cão, né? Ele foi um cão, ele agrediu uma pessoa, o que nós podemos fazer? Primeiro, o período de observação é de 10 dias e a gente só vai observar cães e gatos, a gente não pode observar macaco, um lobinho guará que tem numa fazenda, não, a gente só observa cães e gatos, tá? A história vacinal do animal agressor não constitui elemento suficiente para dispensa de indicação do tratamento antirrábico. Então, muitas vezes, aquele dono apresenta aquela carteirinha de vacina na esperança de não precisar tomar uma injeção,
mas a gente não sabe se aquele animal soroconverteu, né? E se a gente não tem certeza da soroconversão, nós não podemos dispensar o tratamento. A gente considera suspeito todo animal que tenha uma mudança de comportamento. Um animal agressivo ficou manso, um animal manso ficou agressivo. Então, toda vez que ele alterar o comportamento, a gente já suspeita de raiva, tá? Porque é uma alteração neurológica. E os sinais e sintomas? É a salivação abundante, né? Porque ele começa a ter uma dificuldade para engolir e aí fica com essa salivação. Ele tem uma mudança de hábitos alimentares e paralisias, geralmente nas patas traseiras. Tem outros sintomas, né? Fotofobia e tal, mas os mais importantes e mais aparentes são esses. A agressão por outros animais domésticos ou de produção deve ser indicado um tratamento profilático conforme o tipo de lesão. Lembrando que os animais de produção não são passíveis de observação. Se o animal de produção morrer, sempre que possível, a gente deve coletar a amostra do tecido cerebral e enviar para um laboratório de referência para verificar se ele morreu por raiva. As agressões por animais silvestres vão ter que ser sempre tratadas de acordo com a lesão, ou seja, vacina nas agressões leves e sorivacina quando essa agressão for grave. Se essa agressão for por morcego, é sempre considerado grave e é sempre tratada com sorivacina, independente do tipo de lesão e do morcego agressor. Como eu falei, nós temos 3 tipos de morcegos, né? O frugívoro, cetífero, hematófago, independente do tipo de morcego agressor, a gente tem que fazer a utilização do sorivacina. Não se recomenda a vacinação nas agressões por coelho, ratazana de esgoto, rato de telhado, camundongo, cobaio, porquinho da Índia, hamster. Nenhum desses animais estão envolvidos na cadeia de transmissão da raiva e, portanto, as pessoas não são passíveis de vacinação quando são agredidas por esse tipo de animal. A gente tem que lembrar, sempre que o animal agressor morrer ou desenvolver uma sintomatologia compatível com raiva, né, ele deve ser eutanasiado. E as amostras daquele sistema nervoso central têm que ser encaminhadas para o exame laboratorial. E a gente tem que saber que fazer um procedimento de eutanásia é totalmente diferente de fazer um procedimento de sacrifício do animal. Então, a gente precisa de um médico veterinário para fazer a eutanásia desse animal e encaminhar esse material para o laboratório. Quais são as principais falhas que acontecem com relação a esses tratamentos? É indicar uma profilaxia, né, da raiva quando o animal pode ser observado. Então, essa observação pode ser feita pelo veterinário da zoonose, pelo veterinário de uma clínica, mas ele tem que ser observado. Não infiltrar o soro nos ferimentos, não analisar de forma adequada as circunstâncias que aconteceu aquele agravo, né, para que a gente consiga definir realmente que tipo de tratamento vai ser definido. Não cuidar daqueles ferimentos da maneira correta. A gente sabe que quando ocorre uma agressão por animal, a tendência de inflamação e infecção é muito grande, então os ferimentos têm que ser bem cuidados. E não convocar aqueles faltosos, o abandono do tratamento, ele é muito mais prejudicial à comunidade do que ao paciente em si, porque se ele tiver com vírus da raiva, ele começa a fazer essa transmissão em comunidade. Esses são os guias e protocolos que estão no site do Ministério da Saúde e podem ser utilizados como base para as decisões. E o que fica aqui é a gratidão por todos vocês terem me ouvido. Eu espero ter contribuído bastante com essa exposição de hoje. Muito obrigada. E aí, pessoal, gostaram?